Olá, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje vamos iniciar um ciclo de 3 encontros para tratarmos de um assunto muito especial, que diz respeito a todos nós, a nossa evolução versus a criança ferida. E quem é essa criança ferida? É a nossa criança interior, a criança que habita em cada um de nós e que muitas vezes tem muitas feridas internas. Feridas essas que nós vamos entendê-las e vamos entender o porquê que a nossa vida é tão complicada, porque os nossos relacionamentos são tão difíceis às vezes, a nossa carreira profissional às vezes é tão prejudicada por causa dos nossos comportamentos, da nossa maneira de pensar. Enfim, vamos entender o quanto essa criança ferida que habita dentro de cada um de nós influencia na nossa vida, de forma categórica, dependendo do nível em que essa criança se encontra, o quanto ela já cresceu, o quanto ela já entendeu todas as coisas que aconteceram com ela, principalmente na primeira infância. A nossa vida pode estar sendo uma vida boa ou uma vida com muitas complicações. Então vamos entender de onde vem essa criança e por que nós somos comandados por ela. Para isso, vamos conhecer primeiro a história dessa nossa criança. Como aconteceu a nossa vinda para esse planeta? Desde a concepção de nossa mãe, no momento em que nós nos tornamos um embrião, começa a nossa programação. Tudo que nossa mãe passa na gravidez dela, todas as tensões, todos os momentos mais difíceis, essa criança vai absorvendo, vai ficando gravado nas células dela. Então temos de entender que todos os quadros mentais que nossa mãe grava no subconsciente dela, nos afeta profundamente. Vamos entender o que eu quero dizer sobre quadros mentais. Ele é como um pequeno filme, onde fica registrado aquele momento difícil que eu estou vivendo. Por exemplo, para ficar bem claro para você, imagine que uma pessoa sofre um desastre, uma batida de carro. E ela ficou na rua estendida porque estava quase sem sentidos, e machucou muito uma perna e tem muitas pessoas que ficam ao redor e as pessoas falam, nossa, eu acho que ela nem vai resistir, outros dizem, mas se recuperar, essa perna nunca mais vai ser a mesma, ela vai ter muitos problemas nessa perna. Essa pessoa que está semi-inconsciente, ali deitada no chão, ela está ouvindo tudo aquilo. Ela está registrando na mente subconsciente dela tudo o que está acontecendo, a batida, como foi, o que as pessoas estão dizendo. E dependendo do que aquelas pessoas estão dizendo em volta daquela pessoa que está em semiconsciência, ela pode desenvolver mais tarde uma doença psicossomática. Por quê? Porque alguém disse que, olha, essa perna não vai ter jeito, ela nunca mais vai andar direito. Então, mais tarde, por mais que essa pessoa vá em médicos, faça cirurgias, a perna está sempre com problemas. Por quê? Porque ficou registrado no quadro mental dela o acidente como um todo. E esses quadros mentais, eles contêm energia ativa, eles contêm tempo. Foi em que tempo? No ano tal, e era de manhã, de tarde, de noite que aconteceu, era à noite que aconteceu o acidente. E, nossa, meu marido ficou muito machucado, mas eu fiquei menos, mas estava inconsciente, fiquei no chão. Eu me lembro que tinha uma pessoa que estava dizendo que eu podia até morrer, mas se me recuperasse, essa minha perna nunca mais ia dar certo. Isso tudo está registrado dentro desse quadro mental. E ele é energia ativa. Ele tem uma potência muito alta. E fica lá. E assim,
são registrados todos os quadros mentais que nós vamos formando. Seja um quadro mental de uma separação, aquele dia decisivo, que houve aquela briga na hora, ele saiu, ela ficou chorando, a mágoa era muito grande, a raiva das palavras que foram ditas, tudo aquilo fica registrado nesse quadro e vai direto para o subconsciente. Então, esse bebê, ele já vai começando a fazer os registros dele baseado nos registros da mãe. Então, veja como nós temos de ter cuidado com as grávidas, como a gestação tem de ser cuidada, como essa mulher, nós temos de entender que ela está trazendo um ser humano novo para a vida. Muito bem. É isso que nós temos de entender. A nossa programação já começa lá na gravidez da nossa mãe. Quando eu chego ao planeta, depois de um período de gestação de minha mãe, chego aqui trazendo comigo um sistema operacional básico. Porque vamos comparar isso com o computador. Quando compramos um computador novinho, ele traz também um sistema operacional instalado, para que a gente possa colocar os programas, etc. O bebê também já traz um sistema operacional com ele. No DNA dele vem lá todos os registros básicos, as tendências dele, né? Tendências para ser um músico, tendências para ser um grande médico, tendências para gostar da dança, tendências para determinadas doenças e também determinados comportamentos e emoções. Porque tudo já vem registrado nesse DNA. Muita coisa do que nós vamos viver aqui é com a força do que está registrado no nosso DNA. Temos de entender isso. Muito bem. E nesses nossos registros também vêm os registros dos nossos ancestrais. Pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, tataravô, tataravó. Trazemos em nós as características, as coisas que os nossos pais, os nossos ancestrais viveram. Principalmente avós, avós, né? Enfim, nesse sistema operacional vem muita coisa que não é o momento aqui para nós tratarmos disso. Vamos apenas ter consciência que nós trazemos já coisas lá de trás. Bom, e quando eu chego aqui, com todo esse meu equipamento, aí vai começar a minha programação nesse planeta. E quem serão os meus programadores? Serão meus pais, irmãos, tios, primos, amigos da família, babá, vizinhos, todas as pessoas que rodeiam essa criança. São eles que vão desenvolver a programação básica dessa criança. Porque nós temos de entender, quando você faz uma casa, a primeira coisa que você pensa em fazer bem feito, para que seja sólida aquela casa, é um bom alicerce. O nosso alicerce mental é feito da gravidez de nossa mãe até os 7 anos de idade, com ênfase até os 3. A partir daí, nós vamos começar a atrair para a nossa vida tudo que ficou registrado nesse alicerce básico, feito pelos nossos programadores e, logicamente, com parte do sistema operacional que eu trouxe. E aí vai começar os nossos problemas, porque a nossa programação é feita de forma muito equivocada, muitas vezes. Os nossos programadores, como nós, foram programados por outros que também traziam programações muito equivocadas. Então nós chegamos à conclusão que somos vítimas de vítimas. É muito bom que eu coloque isso logo no início.
Os nossos programadores não fizeram coisas ruins conosco que hoje afetam as nossas vidas porque nos queriam mal, porque eram maldosos, eram ruins. Não. Eles fizeram porque não tinham conhecimento. Eles fizeram porque também foram programadas por pessoas que tinham crianças feridas dentro delas. Então é muito bom que fique claro isso desde o início. Vamos ver algumas coisas aqui equivocadas que se faz na programação de uma criança, algumas, que são muitas, mas só para nós termos uma ideia do que eu estou falando. Primeiro, uma criança ouve muitos não, e nós sabemos que o não é altamente negativo. Você pode dizer o que você quer dizer para aquela criança sem dar essa conotação de negatividade. Por exemplo, o bebê vai subir numa cadeira, você sabe que ele pode cair. Não diga, não suba, cuidado, você vai cair. É um input de medo. Levante-se rapidamente, segure a criança, pegue ela, ou diga, rindo, de onde você está: bebê, vou aí brincar com você, quero subir junto com você. Tire a conotação do medo quando você estiver lidando com o bebê. Segunda coisa, ter o cuidado de ter respeito e consideração pela criança. Nós, adultos, não temos respeito pela criança, nenhuma consideração. O que você acha se você, como adulto, alguém chegasse e lhe desse um presente? E o presente agora é seu. Você vai fazer o que quiser com aquele presente. Você vai dar, você vai usar, você, enfim, vai guardar, vai fazer o que quiser. O presente é seu. Muito bem. E você faz o que quiser. E o outro que deu o presente não vai chegar e achar ruim com você, porque você usou o presente dele assim ou assado. O que nós fazemos com uma criança? Nós damos um presente a ela. E chegamos em seguida já dizendo: olha, você não vai brincar agora. Agora a mamãe vai colocar lá em cima, na hora certa a mamãe dá para você brincar. Ou, olha, você não pode quebrar. Meu Deus do céu, o que uma criança tem mais na vida é curiosidade. Ele acaba de chegar no planeta, ele quer descobrir coisas. Então a primeira coisa, ele vai desmontar aquele brinquedo. Ele quer ver o que tem dentro, é a curiosidade de uma criança. E o que o adulto faz? Briga com ele. Puxa, você quebrou o brinquedo, não te dou mais, e Todos esses quadros mentais estão ficando registrados no subconsciente dessa criança. Lembre-se disso. Terceiro motivo forte: não se ouve as crianças. Veja, uma criança pequena chega da escola e aconteceu algo, ou com a tia que fez alguma coisa que ela não gostou, brigou com um coleguinha, ou teve um evento que ela foi muito feliz, foi prestigiada e está muito feliz e quer contar. Mas os pais, em função da vida agitada que eles vivem, quando eles chegam, tem um monte de assuntos que são prioridades para eles. E aquela criança não é a prioridade. E ela vai perceber isso, porque ela quer contar, mas a mãe ou o pai diz: tá bom, querida, mais tarde você conta, tá? Agora a mamãe está ocupada, a mamãe tem que sair, o papai tem uma reunião agora, mas depois você vai contar, tá bom? E ela engole. E ela fica muito triste, porque ela não tem com quem dividir. Nós, adultos, chegamos em casa, já vamos contando tudo, né? Aconteceu isso, tô chateado, puxa, foi uma maravilha meu dia. Uma criança não, ela não tem quem ouça ela. E aí é uma infelicidade muito grande, porque ela se sente rejeitada. Ela começa a perceber que não é amada. Que, puxa, se me amassem, iam me ouvir. E esse é o registro que vai ficando lá. A criança tem um problema, por exemplo, ou nós descobrimos alguma coisa que ela fez e que, por exemplo, ela pegou um dinheiro e foi comprar bala, sorvete,
E aí nós temos uma reação terrível em cima da criança. Olha, você não pode fazer isso é errado, isso é roubo. Enfim, uma reação drástica em cima de uma atitude que é de uma criança que não sabe as coisas que acontecem no planeta. Ela simplesmente faz. E nós temos uma reação, por quê? Porque dentro de nós tem uma criança ferida que reage com tudo, depois nós vamos ver isso. Quando na realidade, o que essa criança precisa? Precisa de amor e afetividade. Precisa que eu sente com ela e explique para ela, conversando, sabe? Esse dinheiro que estava na bolsa do papai é para pagar um trabalho, é para pagar algo que tinha de ser pago, não podia ser mexido. E a gente não mexe nas coisas das pessoas, a gente tem que ter respeito pelas pessoas. Não foi nada demais dessa vez, tudo bem, mas agora você compreendeu, querida? Você pode ter certeza que essa criança vai entender e ela não vai mais fazer aquilo. Mas se ela for tratada com atropelos, gritos, essa criança vai guardar um quadro mental muito triste, de culpa, de medo, de incapacidade, enfim, é tantos registros que pode ser feito com um simples quadro desse que você não faz nem ideia. Vamos imaginar aqui apenas 4 situações bastante desastrosas e que formam quadros mentais bastante difíceis para a vida adulta dessa pessoa. Por exemplo, a mãe ou o pai tem preferência por um dos filhos e aquela criança não se sente amada, se sente rejeitada, se sente insignificante, porque ela percebe claramente que ela não é amada como o outro. E aquilo magoa profundamente, porque ela ama o pai, ama a mãe. E essa marca é uma marca difícil, porque ela carrega muita culpa, porque eu estou com raiva da minha mãe ou do meu pai, mas puxa, eles são bons, por que eu estou com raiva? Porque ela ainda não consegue ver bem como é que ela está registrando tudo aquilo e vai acumulando uma culpa. Ela acumula dentro dela muita insignificância, muita solidão, se sente sozinha, desamparada, porque ela não se sente amada. Esse é um quadro mental que fica bem registrado, principalmente nos determinados momentos em que aquela criança registra aquele quadro mental. Outro exemplo, brigas constantes entre os pais, xingamentos, agressões, e essa criança fica absolutamente dividida entre o pai e a mãe. Ela ama os dois. Puxa, mas meu pai tá agredindo a minha mãe. E aí eu fico com raiva desse pai, quero defender essa mãe. Então imagine a divisão interna dessa criança. Esse é um quadro mental que ela vai gravar. E dependendo das vezes que ela gravar esses quadros, vamos ter depois adultos com grandes problemas de comportamento. Vamos agora a um outro exemplo. Nas separações, nos divórcios, onde os pares ficam disputando aquela criança, um quer ficar com ela, o outro também quer, e essa criança fica dividida entre as duas figuras, a materna e a paterna, e ela ama os dois. E, meu Deus, com quem eu devo ficar? Mas eu vou magoar o meu pai se eu ficar com a minha mãe. E o mais triste de tudo é que esses dois adultos, que têm crianças feridas de terríveis ferimentos dentro deles, começam a usar essa criança nas suas disputas. Então, criam nessa criança quadros mentais terríveis. Bom, esse exemplo que eu vou dar agora também para vocês foi uma coisa que, quando eu me tornei terapeuta mental, eu fiquei realmente muito impressionada. Eu nunca imaginei que a quantidade de crianças abusadas sexualmente na infância fosse tão grande. E isso é um trauma, uma marca difícil na mente subconsciente dessa criança.
E agora vamos falar também de algo que fica também com registros muito fortes na mente dessa criança, são as crenças limitantes. A crença, por exemplo, do dinheiro, que o dinheiro não dá em árvore, o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro é uma coisa suja, só tem dinheiro quem é corrupto, para se ganhar dinheiro tem de se trabalhar muito. Enfim, os registros de uma coisa com que eu vou conviver muito é passado para mim com uma carga negativa enorme. Por isso a dificuldade tão grande do ser humano de lidar com o dinheiro, de ter esse dinheiro, de poder ter abundância na vida dele. Porque nos registros mentais dele, prosperidade é um negócio complicado para ele. Imagine o que ela registrou como crença limitante sobre confiar. Olha, confia desconfiando. Você não pode confiar em ninguém, cuidado. As pessoas podem te enganar. Então imagine como é que eu vou viver essa vida sem poder confiar. Sem poder confiar no meu parceiro, porque eu ouvi muito em casa. Olha, cuidado, homem trai, homem não presta, homem teve a oportunidade, ele vai te trair. Fica esperta. E se eu sou um homem, o que eu ouço? Meu filho, tenha cuidado com mulheres. Mulheres é um bicho astucioso. Vá com calma, confie desconfiando. A crença limitante que a gente ouve muito também sobre o trabalho. O trabalho é uma coisa pesada. O trabalho é duro. Você tem de ralar muito. Nossa, eu me sinto tão cansada, mas eu trabalho tanto. E aí tem ainda mais um problema. Aquela mãe que tem de sair para trabalhar e tem de deixar o bebê, tem de deixar a criança pequena que já está começando a entender das coisas, com uma babá ou na creche, e ele quer ficar com a mãe. E ela diz, não, eu não posso, meu filho, porque eu tenho de trabalhar. Sabe, para me sustentar, eu tenho de trabalhar muito. Opa, estou registrando na minha mente que esse trabalho rouba a minha mãe, rouba o meu amor, o meu bem-estar. Eu, adulto, odeio trabalho. Trabalho para mim é uma coisa pesada, difícil. Porque o meu registro, a minha crença com o trabalho é essa. Eu tive uma paciente que toda vez que ela chegava para a terapia, a primeira coisa que ela dizia, ai, dona Socorro, eu estou tão cansada, mas eu trabalho tanto, é tão pesado. Eu digo, eita, que crença essa menina tem. Quando chegamos nas crenças, o que ela tinha de crença? A mãe saía para trabalhar e deixava ela em casa com outra pessoa. E às vezes passava dias fora e ela sentia muita falta da mãe. E quando a mãe voltava, explicava para ela, minha filha, é que eu tive de trabalhar. Era mãe solteira, era seu marido, e era responsável por ela. E a explicação que ela dava era que eu tive de trabalhar, minha filha, senão como é que eu vou manter você? O trabalho é difícil, querida, e o meu trabalho é pesado. Eram essas as lembranças que ela tinha. Então ela replicava direitinho o que a mãe dizia para ela. Hoje ela trabalha com muita satisfação. Eu devo dizer isso agora para você. Nós vamos entender como nós podemos, sim, modificar essas crenças. Isso vai ficar para o nosso segundo encontro. Vamos falar também aqui dos comandos que essa criança ouviu. Comandos que a podem paralisar, transformar ela numa criança, num adulto tímido, calado, lento, parado. Quais foram esses comandos? Foi o fica quieto, não sai daí, só sai daí quando eu mandar. Para, cala a boca. Menino, cala a boca. Isso não é coisa de criança, isso é coisa de adulto. Fica quieto. Esses comandos dados na mente de uma criança, você tem adultos com grandes problemas, muita timidez,
muito calado, muito lento, parado, sem iniciativa. Mas os comandos que ele tem lá na mente dele são esses. E esses comandos vieram de autoridade, de alguém que ele considerava como uma autoridade. O pai, a mãe, um avô, a avó, ou mesmo a babá, que sempre estava com ele, foi quem ficou com ele. Chegamos num momento na evolução humana que é imprescindível, se dá um grande salto quântico na nossa evolução. Descobrindo determinados comportamentos, porque eu tenho dentro de mim registros de momentos com muita energia negativa, com muitas conclusões que eu fiz quando criança e não tinha ainda desenvolvido a lógica, a razão, então eu fiz com a minha cabecinha de criança. E eu generalizei muitas coisas e hoje eu sofro essas consequências. E chegou um momento que nós temos de mudar. Temos de mudar porque daqui para frente, por exemplo, um profissional, para ele ser considerado como um bom profissional, ele não precisa somente ter conhecimento sobre aquele assunto que envolve o negócio em que ele está. Ou melhor dizendo, ele tem de ter uma inteligência emocional e uma inteligência espiritual bem desenvolvida. Ela tem que ter feito uma grande limpeza interior, porque daqui para frente as empresas vão usar cada vez mais tecnologia, cada vez mais a tecnologia vai medir os nossos desempenhos e aí vai vir à tona nas nossas relações os problemas que nós estamos gerando dentro do trabalho. E as empresas vão ficar intolerantes com esse tipo de pessoa. Elas querem pessoas produtivas, responsáveis, harmoniosas, líderes verdadeiros que motivem de forma salutar aquela equipe. Porque uma pessoa em desequilíbrio, por mais que ela seja um bom profissional, ela vai terminar criando desarmonia completa no ambiente que ela vive. E aí ela sofre, as pessoas sofrem e a empresa sofre. Porque a produtividade cai. Onde tem um ambiente desarmônico, você não pode esperar grandes coisas acontecendo. E a mudança tem de ser também porque não é só no trabalho, nas relações familiares. Tudo está ficando fragmentado. Os filhos não entendem os pais não entendem os filhos. Por quê? São crianças feridas brigando com crianças feridas. E aí é um caos total. E isso sai da família para os grupos. Enfim, temos o resultado do mundo que nós estamos vivendo. Então nós precisamos, com urgência, conhecer essa criança que está dentro de nós. E com urgência tratar de entender essa criança e transformar tudo isso que está dentro de nós. No nosso próximo encontro, nós vamos entender como nós podemos fazer isso. Como eu posso reconhecer em mim todas essas coisas que eu estou falando aqui. Bom, mas uma coisa eu quero que você entenda ainda nesse nosso primeiro encontro. Nós trazemos em nós muitos quadros negativos registrados, lá no subconsciente. Muitos. Muitos deles não serão reativados nem nessa nossa vida. Mas alguns deles vão ser reativados. Bom, você deve estar pensando, e como esses quadros mentais são reativados? Como é que isso vem para a minha vida de adulto? Bom, na nossa mente tem centenas, milhares de quadros mentais registrados.
Mas a grande maioria vai conosco, não são reativados nessa vida. Mas muitos deles sim. E como é que eles são reativados? Quando, por exemplo, eu estou assistindo um filme, uma novela, numa viagem, numa conversa entre amigos, enfim, em algum momento, alguma coisa foi dita ou eu vi que despertou em mim um gatilho mental. E foi direto para aquele quadro mental, correspondente àquela dor que eu vi. E aquela dor estava latente em mim. Porque a gente tem de entender que esses quadros mentais são quadros de dor guardada. Essa energia, ela contém muita dor. E nós temos de liberar ela. Bom, nós vamos estar terminando o nosso primeiro encontro. E eu quero que você tenha entendido quem é essa criança ferida, como você tem registros desses quadros mentais dentro de você. E no nosso próximo encontro nós vamos ver como nós nos comportamos através desses quadros que são ativados e o estrago que eles fazem na nossa vida. E vamos entender também que tipo de pensamentos eu construo constantemente baseado nesses quadros mentais. Quais são as crenças que eu tenho dentro de mim e que me ferem tanto? Isso fará parte do nosso próximo encontro. Te espero. Até breve. Obrigada! Se gostou do canal, dê um like, inscreva-se e dê um toque no sininho. Deixe seus comentários logo abaixo, eles são muito importantes. Compartilhe esse vídeo, ajude uma criança ferida. Te espero no próximo vídeo.